Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo, então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Olá a todas, olá a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma aula de filosofia. E como vocês já devem estar todos preparados e preparadas, já que assistiram a nossa abertura da aula com as instruções, vamos direto ao tema da nossa aula de hoje. E como prometido na aula passada, hoje nós falaremos de um outro filósofo muito importante da época medieval, da Idade Média. Um filósofo que também tem uma relação com a igreja, assim como o último filósofo que nós falamos na aula passada, que foi o Santo Agostinho de Hipona, que era também um bispo. Pois bem, hoje o filósofo da vez é o São Tomás de Aquino, também responsável por todo um conjunto de ideias que nós vamos poder discutir ao longo da aula de hoje. Então, se ajeitem aí na cadeira, se ajeitem no sofá, se ajeitem onde vocês estiverem e vamos acompanhar a aula. Então, o que é a escolástica? A escolástica foi uma filosofia que esteve inspirada nos ideais dos filósofos gregos Platão e, sobretudo, seu discípulo Aristóteles, além de ter uma fundamentação cristã baseada nas revelações contidas na Bíblia. Muito bem, então aqui a gente já tem duas referências importantes que foram referências para Tomás de Aquino, Platão e Aristóteles. Importante, observem bem o nome escolástica. Que outra palavra lembra escolástica? Isso aí, muito bem. A escolástica lembra escola. Então, tem tudo a ver com escola, tem tudo a ver com formação, com instrução. Mas calme, não vamos botar o carro na frente dos bois, vamos devagar. E por falar devagar, lembro a vocês que todas as aulas são preparadas utilizando o livro didático que vocês receberam como referência. E o livro didático que vocês receberam, e mesmo quem não recebeu, vai ter oportunidade ao final desta aula de ter acesso às páginas que nós estamos utilizando para a preparação da aula, é o livro Filosofando. Então, as páginas de hoje são as páginas 263, 264 e um pedacinho da 262. Tá bom? Então, quem tiver o livro pode ir abrir nessas páginas e ir acompanhando a leitura do texto ou acompanhando o tema. Porque nem tudo, como eu já falei para vocês, são retirados exatamente da forma como está lá no livro. Mas, provavelmente, quem tiver aí com o livro em mãos vai ler e vai perceber que o assunto está sendo discutido. Pode ser de uma forma diferente, mas é o mesmo assunto. Tá bom? Então, até aqui já deu para entender o que é escolástica e quais são as referências de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino foi o principal filósofo dessa corrente. Que corrente, professor? A escolástica, essa corrente de pensamento. Essa corrente de pensamento filosófico. Segundo ele, o segredo era racionalizar o pensamento cristão. Ou seja, refletir sobre a aproximação entre a fé e a razão. Então, aqui já está
sendo apresentada, ou melhor, apresentado o olhar principal, ou seja, para onde São Tomás de Aquino deposita toda a sua atenção. Para Tomás de Aquino, fé e razão precisam andar juntas, ao contrário do que muitos na época medieval pensavam. Então, ele vai ser um defensor desse ideal, dessa ideia. Então, já quem está aí com o caderno na mão, canetinha na mão, quiser já ir anotando, já coloca aí a anotação de que Tomás de Aquino, o grande trabalho de Tomás de Aquino, é a busca de aproximação entre fé e razão. Anotaram? Então vamos continuar. Sua filosofia ficou conhecida como tomismo. Sim, tomismo porque Tomás, né? Tomás de Aquino, tomismo. Assim como Aristóteles, Aquino pensa com base na ideia de causalidade, princípio de causa e efeito. O que isso significa, professor? É que toda consequência, todo efeito, toda reação tem uma ação, tem uma causa primária. Então, as coisas não acontecem aleatoriamente. Se alguma coisa aconteceu, seja de bom ou ruim, de bem ou mal, você pode ter convicção. Melhor, vocês, né? Vocês todos podem ter convicção. Se algo aconteceu de bom, ruim ou de bem, de mal, é porque algo antes existiu. E o que existiu antes? A causa, aquilo que gerou, aquilo que principiou todo o desencadear do processo que vai levar até o efeito, até a consequência, até a reação. Então, se nós tratarmos a causa ou reconhecermos a causa, é muito mais fácil chegarmos perto ou, se não for perto, pelo menos bem próximo da solução do problema ou do entendimento de todo o processo que levou aquele acontecimento a ocorrer. Então, princípio da causa e efeito para apresentar vias racionais que levarão necessariamente à prova de que Deus existe. É, exatamente. O Tomás de Aquino, com este imaginário, com esta ideia de causalidade, ele vai desenvolver toda uma teoria que ele vai, letra a letra, palavra a palavra, argumento a argumento, defender a existência de Deus. Mas, professor, Deus existe, eu sei que Deus existe. Tá, você pode até hoje acreditar na existência de Deus. Mas nós estamos falando da Idade Média, em que muitas discussões a respeito da existência ou não de Deus, da vida, a respeito da origem da vida, ainda estavam sendo discutidas. Então, o Tomás de Aquino, ele vai desenvolver 5 vias em que vai nos ajudar a encaminhar a convicção ou defender a ideia de que Deus existe. Quais seriam as 5 vias, professor? A primeira via é o motor. Para Tomás de Aquino, em todo o universo há movimento. Aristóteles propõe que para cada movimento existe um motor. Se fôssemos procurar cada motor responsável por cada movimento do universo, sem pensar na existência de um motor que gerou o primeiro movimento, faremos uma regressão infinita que não dará resultado satisfatório. Portanto, é necessário pensar que há uma causa primeira, motor imóvel, responsável pelo primeiro movimento. E esse motor é Deus. O que Tomás de Aquino está defendendo com essa primeira via? De que se nós conseguíssemos fazer uma viagem, uma regressão para os primórdios, para o início de tudo, chegaríamos à ideia de que algo se iniciou e colocou tudo em movimento. Esse algo que se iniciou e botou tudo em movimento, segundo Aristóteles e o Tomás de Aquino, seria um motor imóvel, ou seja, tem um motor e esse motor está lá parado, até ele começar a se mover.
seria o primeiro movimento. Esse motor que está imóvel e se move é o Deus. Essa é a primeira via de defesa da ideia de que Deus existe. A segunda via seria a primeira causa eficiente. O que seria isso? Pensando na relação de causa e efeito e no movimento do primeiro motor imóvel, é necessário pensar também que houve uma primeira causa para tudo, ou seja, a primeira causa eficiente, e essa causa é Deus. Seria a causa primária, segundo o Tomás de Aquino. Então, essa causa primária seria esse motor que estava imóvel e que entrou em movimento. Então, a primeira causa de tudo, a causa primária, que foi o próprio movimento, aquilo que colocou tudo em movimento, fez tudo passar a existir. Até aqui tudo bem? Lembrem-se, nós estamos aqui ao vivo, enviando esse conteúdo para vocês através do YouTube, compartilhando com vocês todas essas ideias. Então, comentem, mandem aí suas perguntas, mandem suas interpretações aí pelo chat do próprio YouTube, ou pelo Google Chat, ou pelos comentários, não importa o caminho. Importante é a sua participação. E agora aproveito até para agradecer a todos vocês que têm participado ativamente, mandando suas perguntas, mesmo dando o seu olá, e aí, professor, porque tudo isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho. Então, pensando em nosso trabalho, vamos para a terceira via do trabalho de Tomás de Aquino em defender a ideia de que Deus existe. Lembrando que ele está lá na Idade Média, hein, pessoal? Terceira via seria qual? Ser necessário e seres possíveis. Existem diferentes seres no mundo. Alguém discorda disso? Acho que não, né? Então, um deles é o ser necessário, por não ter sido criação, mas simplesmente ser. Os outros são os seres possíveis, pois em algum momento eles foram gerados a partir da vontade de alguém. O ser necessário é Deus. Os seres possíveis são os demais seres existentes. Bem, esta reflexão de Tomás de Aquino, essa terceira via, deixa para nós muito claro, pelo menos eu imagino que fique claro e espero que esteja claro, de que se existiu um motor imóvel, se existiu uma causa primária, é claro que este motor imóvel, essa causa primária, ela é preenchida de uma essência. Existe um ser que é o ser responsável por fazer o movimento e por representar a primeira causa. Esse ser seria Deus. Então, todos os outros seres, que Tomás de Aquino chama de seres possíveis, são as criaturas. Tudo que veio depois. Tudo que veio depois, para Tomás de Aquino, seriam os seres possíveis. E o que veio antes, a causa primária, o motor imóvel, seria o ser necessário. Necessário? Como assim, professor? Pensem. Houve a necessidade da existência de um ser antes de todos os outros. Por quê? Como é que os outros vão surgir se não existiu um que fez todos os outros surgirem? A gente pode até fazer uma brincadeira, que era brincadeira de criança, que um ficava perguntando para o outro, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pensem bem. A gente pode até dizer, uma galinha nasce do ovo. Ótimo. Mas quem põe o ovo? Percebam? Então, mesmo que eu considere a galinha a que pôs o ovo, tem que existir uma galinha primária, né? Aquela primeira galinha a que colocou o ovo. E quem criou a galinha? Então, a galinha é um ser possível. O criador é o próprio Deus, seria o ser necessário para a criação da galinha. Então, não foi nem o ovo, nem a galinha que nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro foi Deus, o ser necessário, que depois criou os seres possíveis. Até aqui tudo bem? Sei que essa parte da filosofia, ela é bastante abstrata. Ela trabalha com o nosso imaginário, com o nosso entendimento da realidade ao nosso redor.
Então não se preocupem. Se em algum momento ficar confusas as ideias, faz parte do processo do entendimento. O que não pode é vocês começarem a pensar que tudo isso que está sendo dito não é compreendido de forma alguma por vocês. Por quê? Quando você pensar que o que você está ouvindo não é compreendido de forma alguma a sua compreensão vai acabar acontecendo. Ou seja, você vai permanecer ignorando aquilo que está sendo dito, porque você já programou a si mesmo para não acreditar ou para não entender aquilo que está sendo dito. E aí não importa se é isso que a gente está apresentando agora, que é essa filosofia escolástica, essa filosofia que foi desenhada e produzida, escrita por Tomás de Aquino, lá na Idade Média, ou qualquer outra coisa mais básica do seu dia a dia. Então pensem bem antes de pronunciarem palavras que vão bloquear a mente de vocês. Já disse isso em outras aulas, inclusive em aulas presenciais na escola, o como é importante, numa aula de filosofia, adentrarmos a sala com os nossos preconceitos deixando fora da sala de aula. Aqui é uma sala de aula virtual, então, se nós estamos aqui, independente de estarmos fisicamente ou virtualmente, precisamos deixar os nossos preconceitos fora dessa tela, fora desse ambiente virtual, para podermos deixar nossa mente aberta para ouvirmos o que esses filósofos têm a dizer. Podemos prosseguir, então? Então, vamos lá. Quarta via. A quarta via, Tomás de Aquino chamou de graus de perfeição. Como existem seres diferentes, há uma hierarquia que determina aqueles mais perfeitos e os menos perfeitos. Deus seria o grau máximo de perfeição, que segue na hierarquia tomista até chegar aos seres mais rústicos possíveis. Pensem, se existe perfeição, a perfeição tem graus. É uma hierarquia. E a hierarquia máxima, por tudo isso já foi dito, na primeira via, que é o motor imóvel, a segunda via, que seria toda a causa eficiente, a causa primária, a terceira via, que seria tudo que nós já podemos pensar a respeito do que seria Deus, tem também a quarta via, que é graus de perfeição. Então, Deus seria esse ser perfeito. Se ele é um ser necessário, como na terceira via, e nós somos os seres possíveis, então, dentro dessa hierarquia do ser necessário e seres possíveis, os seres possíveis, para se aproximar de Deus, teriam que se aperfeiçoar. Por isso, perfeição. Tornar-se Deus é outra coisa, mas todos podem, a cada degrau de uma escada e de uma hierarquia, subir na sua perfeição, ou seja, se aperfeiçoar. E ao se aperfeiçoar, ficarão cada vez mais próximos de Deus. E Deus seria, tipo, o grande exemplo, né? Aquela referência primária, o grau máximo de perfeição. Então, para nós nos aperfeiçoarmos, precisamos de um modelo, e o modelo é Deus. E a nossa quinta via tomista, segundo Tomás de Aquino, seria o governo supremo. O que seria o governo supremo? A ordenação racional do universo implica a necessidade de um governo supremo, que possa controlar tudo para que a ordem racional seja mantida. Esse governo, na ótica tomista, ou seja, na ótica de Tomás de Aquino, é Deus. Então, para Tomás de Aquino, pensando racionalmente todo o universo, e olhando para esse universo racionalmente, podemos identificar que esse universo está todo em ordem, ou seja, os planetas girando sem parar, os seus satélites, o Sol, as galáxias. Então, todo o universo funciona dentro de uma ordem. Racionalmente, nós podemos
pensar sobre isso. E também podemos identificar uma razão, toda uma explicação. Hoje a astronomia, a física tem condições de fazer isso, uma explicação racional para o movimento dos planetas. E quem é que governa esse movimento? Eles não pode esse movimento estar acontecendo sozinho. Alguém tem que estar dirigindo. E quem estaria dirigindo? Para Tomás de Aquino, quem dirige é Deus. Compreenderam o ponto de vista de Tomás de Aquino? Muito bem. Então, aqui está Tomás de Aquino, uma foto dele, né? Um retrato, que na verdade é uma pintura, né? Na Idade Média não tinha fotografia. É uma pintura, praticamente um retrato, para que vocês possam conhecê-lo. Mas para que vocês possam conhecê-lo um pouco mais, não apenas pelas coisas que eu digo, eu vou passar para vocês uma síntese em vídeo do canal Lobo Conservador, que nem eu passei para vocês falando do nosso Santo Agostinho. Então, vou passar de novo agora falando do Tomás de Aquino, para que vocês possam darem prosseguimento à compreensão disso tudo que a gente está falando a respeito das ideias de Tomás de Aquino, principalmente a ideia básica, que é aquela que nós apresentamos no início da aula, que é a ideia da reunião entre fé e razão. Se vocês perceberem, as 5 vias tomistas são verdadeiras aproximações entre a razão, ou seja, raciocínio a respeito da existência de Deus, e a fé, porque muitos só acreditam, mas não raciocinam, não racionalizam aquilo que estão acreditando. E o Tomás de Aquino é um defensor de que fé e razão devem caminhar juntas. Então vamos... Hoje, para nós, o debate sobre se fé e razão se coadunam ou se antagonizam parece ser um debate completamente superado. Hoje, qualquer religioso que tenha uma boa base filosófica entende que não há nenhuma contradição entre fé e razão. Nós cremos para que possamos compreender melhor e compreendemos para crer. A fé ajuda a razão nos seus métodos e a fé também é ajudada pela razão, pois assim ela recebe um maior embasamento. Dessa forma, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino estão em plena conformidade. Eles não se excluem, na verdade eles se completam. Hoje é simples, mas nós podemos dizer que o grande desafio intelectual da Idade Média foi justamente o de entender como fé e razão se relacionavam. A própria escolástica surge muito em conta dos intensos debates que ocorriam a partir do ano 1000, que levantavam justamente essa questão sobre se a fé tem ou não maior autoridade que a razão. Alguns, no princípio da escolástica, eram mais da opinião que se a razão importa mais do que a fé, então Deus teria enviado filósofos para evangelizar os homens. Mas já por volta do ano 1250, a coisa muda um pouco de figura e a maioria dos mestres escolásticos passam a crer que se Deus dotou as suas criaturas humanas de razão, logo há um fim nobre no uso da razão. A razão tem um valor expressivo, e se ela podia ajudar a compreender melhor os mistérios da fé, por que então descartá-la? Basicamente, o que motivou essa mudança de opinião entre os escolásticos é que a partir do século XII há uma verdadeira invasão aristotélica, por assim dizer, no pensamento filosófico medieval, coisa que influenciou bastante o curso do pensamento. Porque a gente vê que desde a patrística até o século XII, mais ou menos, a filosofia cristã, de um modo geral, estava claramente apoiada em bases platônicas. Então, a grande doutrina de Platão sobre o papel das ideias, da intuição, da vida espiritual e do êxtase também tinha lugar na doutrina dos pais da igreja. Já Aristóteles era bem pouco conhecido no Ocidente, mas através dos árabes Averroes e Avicena e do judeu Maimônides, Aristóteles reaparece no Ocidente de forma avassaladora. A partir de 1162 multiplicam-se as traduções de suas obras, e assim os tratados de Aristóteles sobre física e metafísica se espalham por todos os cantos e um grande movimento aristotélico se forma na Europa. A princípio, a igreja ficou meio que com o pé atrás, né? Pois não é fácil mesmo lidar com um turbilhão de dados novos surgindo pela frente, mas aos poucos a igreja foi cedendo e passou a aceitar um pouco melhor a consistência da filosofia aristotélica.
E dentre os adeptos dessa filosofia aristotélica estava um rapaz enorme, de rosto arredondado e flácido, que era chamado bem sarcasticamente de boi mudo pelos seus colegas monges por causa da sua capacidade, né, de se manter em silêncio, mas eis que esse rapaz haveria de se tornar um dos maiores filósofos de todos os tempos. O seu mestre certa vez disse o seguinte em relação ao apelido irônico que haviam colocado neste rapaz: sim, um boi mudo, mas eu vos garanto que há de mugir tão alto que abalará o universo inteiro. E esse mestre não errou não, pois numa discussão, quando este rapaz abria a boca, era só para esmagar com argumentos os seus adversários com 10 palavras ou menos. Mas vamos parar de enrolação, é claro que eu tô falando aqui de Santo Tomás de Aquino, tá no título, né? O maior expoente da escolástica, quiçá de toda a filosofia cristã. E eu já tenho um vídeo inteiro aqui contando um pouco da história de Santo Tomás de Aquino, então eu não vou me prender aqui tanto aos episódios da vida dele, que aliás tem uma história belíssima. Então depois, se você se interessar, vale a pena ver o vídeo sobre a história de Santo Tomás de Aquino, porque aqui nós vamos nos deter mais na obra do Doutor Angélico e o seu ponto de vista sobre razão e fé. E quando nós pensamos em Santo Tomás de Aquino, o que primeiro vem à cabeça? Bom, obviamente a sua Suma Teológica, a obra que o consagrou, por assim dizer. Mas a obra de Santo Tomás de Aquino não se resume somente à sua Suma. É claro que é a mais importante, mas não é a única. Os seus escritos vão desde exegese bíblica até tratados de mística e ascética. Também se somam vários livros filosóficos, onde ele explica conceitos de lógica, física, ciências naturais, moral e até política, bem como vários comentários às obras de Aristóteles, e além disso, ele também foi um grandioso poeta, para quem não sabe. Então, só para citar 2 exemplos aqui, as belíssimas canções Laudación e Pan de Língua, que são verdadeiras obras-primas, tiveram suas letras compostas por Santo Tomás de Aquino. Pesquisei depois, são canções extremamente bonitas. Mas a Suma Teológica é, sem sombra de dúvidas, o maior prodígio de Santo Tomás de Aquino. Foi por volta de 1265, ali pelos seus 41 anos de idade, que o santo teve a ideia de empreender a sua Suma. Escrever uma Suma, ou seja, uma obra que compreendesse tudo aquilo que era necessário saber sobre a ciência de Deus, era um grande costume entre os grandes pensadores daquela época. Santo Tomás, por sua vez, queria que a Suma Teológica fosse uma simples introdução à teologia especulativa. Mas se você pega para ler qualquer trecho da Suma, você vê que é um negócio extremamente profundo. Mesmo sendo um conteúdo conciso e de linguagem simples, talvez pela complexidade mesmo dos temas tratados, é difícil você pegar de primeira ali o raciocínio. Aos olhos do gênio Santo Tomás de Aquino, aquilo é somente uma introdução simples mesmo. Mas até para quem tem uma boa base, tem que ter um pouco ali de sagacidade para poder acompanhar o raciocínio. E bem, nós podemos dizer que Deus, o objeto central de toda a teologia, é a questão principal, e nós podemos dizer até a única questão pela qual giram todas as outras questões na Suma Teológica. Na parte inicial, Deus é estudado como ser, então em primeiro lugar Deus é demonstrado da forma que ele é, Deus Uno e Deus Trino, e depois fora de si, como princípio, o qual nós conhecemos, é claro, observando as suas obras, ou seja, Deus como Criador e Senhor do mundo. Já a segunda parte trata da figura de Deus como bem, ou seja, como fim último que as criaturas racionais devem buscar, e é assim que Santo Tomás se dirige às questões comportamentais dos seres humanos, às suas paixões, à lei moral instituída por Deus para corrigir os vícios do homem e também sobre a graça santificante que nos leva ao caminho dos céus. Santo Tomás, ainda neste quesito, discorre sobre todo o conjunto de normas morais a que o homem deve se submeter caso queira se dirigir a Deus. Então ele destina essa área para analisar todas as virtudes teologais e cardeais humanas e os vícios contrários. E daí ele conclui com um modo de vida correto ao seu ver e os dons que levam o ser humano a praticar as virtudes e evitar os vícios. E por fim, na terceira parte, se nós pensarmos a Suma Teológica dividida em 3 partes, nós temos que Santo Tomás quer mostrar a Deus agora como o único caminho. Mas essa parte acaba sendo mais curta, pois ele acabou por morrer antes de completá-la. Mas se ele tivesse vivido o suficiente para completar, certamente essa seria a parte mais poderosa e mais emocionante da Suma Teológica, pois os conceitos cristológicos e sobre a encarnação que Tomás de Aquino expõe aqui são fenomenais. A Suma Teológica foi redigida num formato de perguntas e respostas, basicamente, como era bastante comum na escolástica, diga-se de passagem,
na qual uma questão é apresentada e, na mais pura dialética, logo em seguida são lançadas teses e antíteses sobre esse tema, ou seja, argumentos de sustentação e de refutação, acompanhados sempre com a solução de tal questão. A ortodoxia e a importância da doutrina do doutor Angélico, conforme ele era chamado ainda em vida, renderam a ele o título oficial de doutor da Igreja em 1567. Um título muito importante da Igreja e que poucas dezenas de cristãos ao longo da história tiveram a honra de receber. E a grande sacada de Santo Tomás de Aquino, que nos faz entender aqui a sua importância, é que a mesma Igreja que rejeitava Aristóteles até 1231, até porque se tratava da doutrina de um filósofo pagão, né, que era uma novidade ainda na Europa, e tá certo mesmo, a Igreja sempre foi bastante cautelosa, mas, a partir de Santo Tomás, a Igreja viu que, em vez de rejeitar Aristóteles, era muito melhor aproveitar para o bem da própria Igreja o que havia de válido na filosofia aristotélica. Então, basicamente, o objetivo de Santo Tomás era pôr a filosofia de Aristóteles a serviço de Cristo. E deu muito certo. Assim sendo, longe de pôr em perigo as verdades de fé, o aristotelismo, por outro lado, poderia conferir argumentos sólidos que fundamentassem a fé dos cristãos. Aí talvez alguém vai dizer, o tomismo então seria um mero aristotelismo cristão? Não, passa bem longe disso. As contribuições pessoais de Santo Tomás de Aquino sobrepõem aquilo que ele usa de Aristóteles para basear a sua obra. O essencial mesmo, na verdade, que Santo Tomás de Aquino foi buscar em Aristóteles é que o homem pode se servir da razão. Para o neoplatonismo dos padres da Igreja e do início da escolástica, a razão era extremamente subordinada à fé, e às vezes se caía num misticismo irracional facilmente irrefutável. Já no aristotelismo, a razão vale por si, nem acima e nem abaixo da fé, até porque elas atuam em âmbitos bem diferentes. E ao mesmo tempo em que elas atuam em âmbitos diferentes, elas podem caminhar juntas. Pois qual é o objetivo da fé se não conhecer a verdade? E qual é o objetivo da razão, se não conhecer também a verdade? Ambas têm o mesmo objetivo, só que elas percorrem por caminhos diferentes. No final das contas, a verdade é só uma, só que existem vários caminhos para poder se chegar a ela. O astrônomo e o físico sabem que a Terra é redonda, certo? Mas para chegarem a este conhecimento, eles se utilizam de métodos bastante diferentes. Assim, Santo Tomás de Aquino foi quem matou essa charada milenar com a maior maestria possível. Fé e razão se complementam e não se excluem. E a partir dessa conclusão, que parece até bem simples, mas que gerou debates calorosos na Idade Média, a partir de Santo Tomás de Aquino, outras áreas do conhecimento puderam se desenvolver de forma muito veloz. Do século XIII em diante, as sociedades cristãs, conscientes do valor da razão, vão progredir politicamente, socialmente, economicamente, tecnologicamente, medicinalmente, dentre tantos outros aspectos, muito em conta do bom uso da razão. E, no mais é isso, eu vou ficando por aqui, like se gostou, se inscreva caso você ainda não esteja inscrito, comenta aí embaixo o que você achou, e também se puder me dar uma força e se tornando membro aqui do canal, eu ficaria bastante agradecido, porque o que ajuda a tornar esse canal financeiramente viável é a ajuda dos membros. Então se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, eu peço que você considere essa ideia de se tornar membro, fechou? Isso seria de uma ajuda que você não tem nem ideia. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui! Muito bem, voltamos. O que vocês acharam do vídeo? Foi um vídeo rápido, né, de 11 minutos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante tudo que o nosso locutor, né, do canal nos apresentou. Importante levar em consideração que tudo isso que a gente está apresentando, por mais que seja de séculos atrás, ainda hoje é discutido por muitos filósofos. Ainda hoje existe muita dúvida a respeito do que de fato tudo isso seja. Então, digo a vocês o seguinte: não permitam que a dúvida encontre solo fértil na mente de vocês. Surgiu a dúvida? Vai lá, investigue, estude, pergunte. Vá em busca do conhecimento
Vá em busca da verdade a respeito daquilo que você está em dúvida, para que você possa resolver esta dúvida ainda no início. Porque se uma dúvida se enraiza, muitas coisas acabam acontecendo depois. Ela passa a ser uma causa. Claro que a dúvida, no começo, ela pode ser um efeito. Mas se você deixar ela enraizar, ela vai ser a causa de outros efeitos. Por exemplo, a ignorância sobre determinadas verdades. Então, teve dúvida? Vá investigar, pergunte a alguém, até você se ver convencido ou convencida a respeito daquilo que você estava em dúvida. Tá bom assim? Então, por falar em dúvida, estamos aí chegando ao final da nossa aula. E é claro, sempre temos aquelas palavras-chave. E as palavras-chave de hoje têm tudo a ver com a aula de hoje. É o ideal do Tomás de Aquino. Fé e razão. Então, palavras-chave que estão associadas ao Tomás de Aquino. Fé e razão. Anotaram? Excelente. Então, vamos agora para o nosso exercício de fixação. Lembrando, hein, pessoal, que o exercício de fixação, ele tem o propósito de registrar a compreensão de todos vocês de tudo aquilo que nós discutimos ao longo da aula. Então, é importante vocês separarem aí o seu material, seu caderno, para ler junto comigo o exercício. Coloca aí a resposta que você acha que está correta, para depois sim você lançar lá no formulário de atividades que vocês vão estar recebendo daqui a pouco, no final da aula. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, quiser responder também, é só responder pelo comentário que a gente corrige. Combinado assim? Então, vamos ao exercício de fixação. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Quem escreveu isso foi Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Muito bem. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Letra C, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E letra E, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Lembrando que esta aula está acontecendo agora, mas ela vai ficar gravada. Então, se teve alguma dúvida, volte à aula, leia o exercício de novo para responderem com mais convicção. Combinado assim? Então, assim concluímos mais uma aula de filosofia, mas antes de nos despedirmos, em definitivo, vamos à mensagem de hoje. E a mensagem de hoje eu trago do filósofo escocês David Hume. O que Hume disse para nós? A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Vou repetir a mensagem de Hume. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Reflitam sobre essa mensagem de Hume. Comente se vocês acharem necessário. E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com essa mesma voz, nesse mesmo local, com vocês, todos aí reunidos para acompanhar a aula até o final. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande beijo no coração de cada um, que Deus os abençoe hoje e todos os dias. Nos vemos na próxima semana.